Como é bom nós estarmos juntos. Essa frase é ora verdadeira, ora nem tão verdadeira. Existem momentos nas nossas vidas que nós não queríamos estar onde estamos. Se pudéssemos, fugiríamos, correríamos para o mais longe que a gente pode e não faríamos aquilo que deveríamos fazer ou estar no lugar que deveríamos estar. Existem momentos nas nossas vidas em que nós nos confundimos na nossa jornada e a gente começa a achar que é Deus quem precisa da gente e a gente se cansa de Deus precisar da gente. O que me alivia é que nesses momentos Deus diz assim: não sou eu quem preciso de você, é você quem precisa de mim. Aí eu digo, é isso que eu estava falando. Porque nós nos cansamos porque achamos que somos nós quem fazemos. Nós nos esgotamos porque nós complicamos aquilo que é simples, aquilo que é fácil, aquilo que é comum. Nós fazemos de algo extraordinário. E aí, dentro da perspectiva da fé, nós fazemos isso com Jesus, nós fazemos isso com Deus, nós fazemos isso com a fé, nós fazemos isso com a nossa vida espiritual. E aí, nós começamos a ficar esgotados, cansados, sobrecarregados, impacientes, mal-humorados. E aí Jesus vem e fala assim: mas o que está acontecendo? Esse povo, essa igreja, esse louvor, esse pastor, essa irmã, esse irmão, e Jesus vem e fala assim: mas por que você complica tanto as coisas? Sendo que as coisas são simples. E nessa noite, eu quero falar sobre Jesus, o Deus simples. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no verso a partir do 1. Lucas capítulo 2, verso 1, vai estar projetado aqui, já está projetado aqui, diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. A segunda parte do versículo 7, que eu quero que você preste bastante atenção. Envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Envolveu em panos, o Eugene Peterson vai dizer com muito cuidado, e colocou na manjedoura, no estábulo. Amém? Que o Senhor nos dê a sua palavra, que Ele tenha
misericórdia de nós, que apesar do nosso cansaço, não é Ele quem depende de nós, é nós que dependemos dEle. E o nosso Senhor não cochila, nem se cansa. Amém. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nasceu. Interessante nós pensarmos e projetarmos, porque se fôssemos nós planejando o nascimento do Rei, nós perderíamos o cabelo. Eu não estou planejando o nascimento do Rei, mas estou perdendo cabelos. Mas enfim, nós estaríamos carecas, estressados, preocupados, brigando um com o outro, dizendo que só você faz e o outro não faz, e que não sei o que lá, não sei o que lá, porque um grande evento estava para acontecer, o nascimento do Rei Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Aí nós iríamos projetar, divulgar, mandar no WhatsApp, mandar um monte de coisa, criar uma grande expectativa para o nascimento do Rei Jesus, e esperávamos que todo mundo estaria lá para acompanhar o grande acontecimento que iria dividir a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, seguindo a lógica, dando a lógica, apesar que esse negócio de lógica ultimamente não está dando certo, você viu. Estou chateado, estou magoado, o Brasil empatou com a Suíça. Esse negócio de lógica está dando muito errado, porque eu estou indo mal no bolão. Estou indo mal, estou acertando nenhuma. E os camaradas, os homens aí, eu sei que também não estão, porque a gente compartilha no grupo, vai ser isso aqui, vai ser show da Alemanha. 1-0 México. 2-1. Então, esse negócio de lógica. Então, seguindo a linha da lógica, nós não teríamos uma grande participação, porque as pessoas estariam ocupadas para o evento, teriam marcado outras coisas no dia do evento, do nascimento de Jesus, e aqueles que estariam lá, e aqueles que estariam participando, aqueles que organizaram ficariam muito bravos, porque ninguém está preocupado com nada. E você quer saber? Eu não vou cuidar do nascimento de mais ninguém. Esse negócio de cuidar de nascimento de quem salva o mundo não dá certo. Eu vou seguir a minha vida, eu vou buscar a minha espiritualidade, eu vou seguir o meu caminho, eu vou fazer as minhas coisas, porque Deus me vê daqui, eu vejo Ele de lá, eu dou cesta básica e vou seguindo, né? Seria assim. Mas aí eu vou para as Sagradas Escrituras, o nascimento acontece no meio do nada, do meio de um evento político, ninguém presente, nenhuma festa preparada, apenas Jesus, José, Maria e a estrela, e logo depois os reis. Jesus é um Deus que é simples e que age na simplicidade. Se fôssemos projetar o ministério de Jesus, projetaríamos um grande apologeta, defensor das verdades, da moral e da família judaica, que provavelmente se candidataria a imperador romano e que iria assumir o poder e fazer todo mundo ser parecido com ele, e todo mundo vai ter que guardar o sábado, porque o sábado é sagrado, e aqui a lei vai ser essa. E aí vem Jesus andando pelo mar da Galileia, pede barco emprestado, chama uns pescadores ali, gente simples, sem muito estudo, sem muitas posses, e diz assim: ei galera,
Tudo sussa? Tudo sussa. O que vocês estão fazendo? Estão pescando. Vamos parar de pescar então. Não, mas pescar é a nossa profissão. Beleza, vocês só vão mudar o objetivo da pescaria. Se antes vocês pescavam peixe, agora vocês vão pescar almas, homens. Sem cursinho, sem treinamento intensivo de discipulado, sem formação e curso de espiritualidade. Apenas um convite: andem comigo, vamos estar juntos. Simples, simples. E aí, aquele que haveria de vir preparar o caminho, como dizia as profecias do Antigo Testamento, vai vir aquele que preparará o caminho. O último profeta e maior de todos do Antigo Testamento. Quem é? João o Batista. A voz do que clama no deserto. Todo estranhão, hein? Alimentava de mel silvestre e comia gafanhoto. Há quem diga que era vegano. Tenho lá minhas dúvidas. Mas enfim. O cara que organizou ou que precedeu o grande homem da história andava sorrateiramente pelas margens da sociedade dizendo: arrependam-se, arrependam-se, pois é chegada a hora, o reino de Deus está entre nós. E o reino de Deus está entre nós, ele estava falando de Jesus de Nazaré. E quando ele vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus diz: ó, me batiza. Sem classe preparatória, sem passar pelos catecúmenos, sem passar pela doutrinação judaico-cristã. Me batiza. E João, consciente que era, disse assim: mano, pirou, primo. Pois era um primo. Velho, eu não sou digno de amarrar o seu altar, cara, e tu me diz, me batiza? Tá louco? João, fica sussa, é assim que tem que ser, para que tudo seja como deve ser. Sem grande alarde, sem grandes movimentos, sem grandes eventos, apenas diálogos diretos. E Jesus exerceu os seus quase 3 anos de ministério. Eu poderia ficar aqui falando até a meia-noite de tudo que ele fez de forma muito simples, de forma muito singela, mas não quero me ater a isso. Eu fiz essa pequena introdução apenas para dizer que Deus, ele sempre foi a favor, e Deus sempre está e age nas coisas simples, e que como nós, quero chamar a atenção de que como nós complicamos o nosso relacionamento com Deus, complicamos a nossa vida comunitária, complicamos a nossa vida de fé, complicamos toda a nossa vida, porque nós somos uma coisinha complicada de se entender. Na minha jornada de fé, quem leu o meu livro atentamente percebeu, eu era católico, e quando eu me converti numa igreja batista. Vou dar um detalhe que não está no livro. Comecei mesmo assim numa igreja neopentecostal, mas me firmei mesmo numa igreja batista. E aí, ali eu tive uma experiência muito interessante com Jesus, o Jesus da verdade.
E como Jesus era verdadeiro para mim naquela época. Jesus é uma verdade, Jesus é uma verdade, Jesus é uma verdade. E qual era essa verdade? Que Ele tinha me tirado do inferno. A minha alegria era que Ele tinha me tirado do inferno. E aí eu falava assim: você quer ir para o inferno? Quer ir para o inferno? Não? Então aceita esse Jesus aí. Você quer ir para o inferno? Não quer não? Então isso encheu o meu coração. E isso me moldou durante muitos anos. Muitos anos. E depois, na minha caminhada, eu conheci um Jesus mais ortodoxo, oriental, que é um Jesus mais eucarístico, um Jesus mais somatizado, um Jesus mais encarnacionado, um Jesus mais humano, que não estava só preocupado em me tirar do inferno, não estava preocupado só em me livrar da perdição, mas que queria se relacionar comigo, e porque queria se relacionar comigo, entrou na história da humanidade, e mudou a história da humanidade, para se relacionar comigo, e se relacionou comigo, para que eu também tivesse relacionamento com Ele, e com todos aqueles que Ele ama. Esse Jesus das coisas simples, esse Jesus que faz as coisas de forma muito simples, molda toda a nossa mente e todas as nossas experiências. Eu estou falando das minhas, você tem as suas, se não teve, é porque ainda não percebeu, mas já teve. Das suas experiências e de como Jesus se formou dentro de você, e o tanto que Ele te molda para a vida, mas quero chamar a atenção que essas experiências te moldaram e te amoldaram, mas também pode ser que elas te encarceraram e te tornaram pesado, cansado ou cansada, sem esperança, sem vontade de prosseguir e continuar, ao ponto de desacreditar de que relacionamentos são bons, de que pertencer a uma comunidade é legal, de que ser cristão é uma boa experiência religiosa. Nós perdemos a perspectiva do Jesus simples, porque nós somos influenciados a todo momento por experiências, e experiências religiosas, claro, porque nós estamos caminhando dentro da nossa perspectiva religiosa também. E aí, dentro dessa sua experiência, hoje, faz-se necessário então você olhar para tudo aquilo que nós lemos em Lucas capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7, e perceber que aquele que nasceu para mudar a história, nasceu para mudar a história de toda a humanidade, e muda toda a história da humanidade, inclusive a sua como humanidade, de forma simples. Às vezes nós somos influenciados pelas nossas experiências e achamos que Jesus vai se manifestar como um raio, com um grande milagre, com alguém batendo na porta da sua casa, dizendo: eis que te digo, tá vendo? Jesus está soprando, como soprou ao profeta na caverna. Mas nós estamos tão cheios de expectativas, tão cheios de esperanças em coisas grandes e complexas, que nós não percebemos a brisa suave. Assim como aqueles que esperavam o Salvador entrar no cavalo branco de Napoleão, com a espada em mãos, e descendo a espada no pescoço dos romanos, não perceberam o Salvador na manjedoura no estábulo. E olharam para ele e disseram: não pode ser.
como nós fazemos rotineiramente, cotidianamente com a nossa fé. Nós criamos expectativas, nós planejamos, mas perdemos o simples, perdemos o básico e dizemos: esse negócio de igreja é muito cansativo, eu cansei de igreja, eu cansei de Deus, eu cansei da fé, esse negócio não é para mim. Porque grandes expectativas geram grandes frustrações. O convite da simplicidade do mestre, envolto de panos simples, na manjedoura é: perceba a brisa suave. Mas nós estamos tão ocupados, buscando a Deus, fazendo coisas para Deus, ou querendo ser feliz. E a gente coloca assim: eu quero ser feliz para Deus, aí eu faço o que eu quero. A gente legitima a nossa correria, né? Eu vou ser feliz para Deus, então eu vou curtir a vida, porque isso é ser feliz para Deus. E a gente legitima a nossa correria. Nós legitimamos a nossa euforia, nós legitimamos a nossa expectativa, dizendo que tudo é para Deus, mas Deus é o primeiro que a gente culpa depois, quando a gente atrofia, pesa, cansa, acabam-se as forças. De que forma que nós culpamos a Deus? Culpando a igreja, culpando a comunidade, culpando o pastor, culpando a fé. Essa é a forma que nós culpamos Deus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é da vontade de Deus, do Jesus de Nazaré, que nós tenhamos uma vida simples, porque Ele é simples, e que a nossa comunidade seja uma comunidade que conhece, prega, vive e comunga desse Jesus que é simples. O problema é que os cristãos detestam o Jesus simples, porque o Jesus simples não causa ibope, o Jesus simples não atrai os poderosos. O Jesus da simplicidade é o Jesus que lida com os humanos e não com os super-humanos. O Jesus da simplicidade é o Jesus que olha para todo mundo como igual, e ninguém é preterido ou favorito, mas trata todo mundo igual. A simplicidade de Jesus fez o apóstolo Paulo escrever aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, que Deus estava em toda a sua glória, mas não cobiçou, não teve por orgulho toda essa sua glória, e mesmo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, fazendo-se forma de gente, habitando entre nós, em forma humana. Quando eu olho esse texto do apóstolo Paulo, dentro da perspectiva simples e não simplista, humilde e não pejorativa, de Jesus de Nazaré, eu percebo que o apóstolo Paulo está dizendo assim: a vida simples que Jesus quer que tenhamos, é uma vida do chão da realidade, dos relacionamentos sem segundas intenções. De relacionamentos que sejam verdadeiros apenas porque o Espírito nos comove em ir em direção
se relaciona conosco. Irmãos, isso aqui é de uma complexidade de ser entendido e de ser pregado, que nós preferimos complicar teologicamente, doutrinariamente, dogmaticamente, do que enfrentar a realidade de que é necessário nos relacionarmos sem interesses. De que eu tenho que olhar para o outro sem esperar nada em troca, e de que eu vou ser tratado independentemente do que eu tenho, do que eu sou, ou do que eu não tenho, do que eu não sou, mas porque eu sou gente. E assim eu devo tratar o meu próximo. Isso é difícil demais da conta. Nesse mundo de hoje, difícil demais da conta. Vamos complicar. É o seguinte: a doutrina da graça, a doutrina de não sei o quê, a metafísica do espírito, a jornada espiritual, a formação espiritual, a classe de não sei o que lá, porque a teologia, porque a ortodoxia, porque o conjunto de regras, o conjunto de doutrina, porque para pertencer, porque para ser, porque você é, porque você não faz, porque a igreja, porque o conselho, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Por quê? Porque é melhor a gente complicar, porque a simplicidade da vida nos coloca diante de uma rota que nós não queremos. Nós queremos muito mais do que ser acolhidos, nós queremos ser paparicados. A igreja tem que ser um espaço acolhedor, mas não paparicador. A igreja não é um lugar de mimimi. A igreja é um lugar para as lágrimas. Os cristãos ainda não entenderam que dar é receber e que servir é ser servido. Tem hora que eu penso em algumas convicções que eu tenho, eu repenso o tempo todo. A Fabiana caminha comigo, ela sabe, pastor, chegou aqui um curso de motivação à diaconia cristã. Curso de motivação à diaconia cristã. O que significa isso? Um curso motivacional para motivar crente vagabundo folgado a servir. Não dá. Eu digo, não, obrigado. Que Deus abençoe. Se eu entendo que eu estou pregando o Evangelho, e que o Evangelho simplesmente me coloca diante da rota da vida, não é coerente eu ter que ministrar um curso para a minha comunidade de treinamento à diaconia. Porque a simplicidade do Evangelho, quando ela encontra em nós guarida, ela nos coloca num movimento do Espírito, irmãos, onde a dor, o mal, a maldade, a necessidade e o serviço já não passam desapercebidos aos meus olhos. Vou repetir. Quando o Espírito de Jesus de Nazaré, na pessoa do Cristo,
do Espírito Santo de Deus encontra lugar no meu coração, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei e cearei contigo. Quando esse movimento acontece, automaticamente, e não no sentido piloto automático, mas é um movimento intuitivo de uma nova pessoa que habita em mim, eu vou em direção à dor, o mal e a maldade, ao necessitado, à necessidade e ao serviço, instantaneamente. Porque Deus, mesmo sendo Deus, não teve por orgulho ser Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, indo em direção aos que sofrem. Esse é um movimento que, quando pega o indivíduo, torna-se instantâneo e inevitável. O evangelho da simplicidade de Jesus de Nazaré não está nos dogmas, não está na compreensão, até porque, já diria Agostinho, se compreendes não é Deus. Então é o quê? É esse movimento de vida, é isso que eu leio. É isso que eu leio nos evangelhos. É isso que o evangelho me convida. E quando esse movimento acontece em cada um de nós, nós nos tornamos uma comunidade viva. Por quê? Porque já não é mais necessário treinamento de diaconia para voluntários, ou apelo. Ei, pessoal, é o seguinte, nós vamos, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou nós vamos não sei o que lá, não sei o que lá. Não, a igreja começa a fazer aquilo que o Espírito fazia na igreja em Atos. O que a igreja fazia em Atos? O que aconteceu quando eles se tornaram cheios do Espírito Santo? A igreja se esbanjava no Espírito Santo. Eles serviam uns aos outros, partilhavam o que tinham, se reuniam no pátio do templo para estudar. E isso era um movimento natural, genuíno. Ninguém ficava mandando, pedindo, cobrando. É por isso que nós aqui na PIB não cobramos nada, porque eu preciso acreditar no Espírito. Nós precisamos acreditar no Espírito. Não tem como eu ministrar um curso sobre como servir Jesus de Nazaré se você não se encontrou com o Espírito Santo de Deus. Posso dar um curso de teologia, eu posso colocar o Vida e Missão aqui na igreja, de graça. Se não tivermos o Espírito Santo de Deus nos movendo, nos transbordando em amor e graça, não há teologia suficiente, não há motivação, até porque eu não sou motivador, eu não sou coaching, eu sou um pastor, meia boca, pica-fumo, mequetrefe, que está aqui, lutando para se parecer com Jesus de Nazaré. Só isso. Que Deus tenha misericórdia de mim. Então não dá para eu motivar. Se esse Jesus, o Deus simples, não nos encher como igreja, não há nada, nem ninguém que vai tirar você do lugar onde você está. Tiago, capítulo 2. Abre aí. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Tiago,
capítulo 2, a partir do verso 1. Abra aí, e se você puder marcar na sua Bíblia, marque isso aí. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam a diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. A simplicidade do Evangelho me coloca na rota da vida e dos relacionamentos para que eu me relacione com pessoas e não com o status que ela tem. Nem para mais e nem para menos. Ninguém deve ser julgado, olhado pelo que é ou pelo que tem, ou pelo que não é e pelo que não tem. Jesus é um Deus das mensagens simples que nos coloca numa vida simples. Jesus sempre escolheu o simples. Isso não significa que Jesus rejeitava os ricos. Jesus rejeitava a discriminação, seja ela do rico com o pobre ou do pobre com o rico. Também o contrário também é verdadeiro. Nós projetamos nas pessoas. Nós começamos a olhar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas têm. Essa é uma doença que a simplicidade de Jesus nos cura. Os pastores correm muito esse risco de ser doente. Você vai conversar com o cara: como é que você chama? Pastor fulano de tal. Perguntei o seu nome, não perguntei o que você faz. Seu nome. E aí, eu lembro uma vez nós estávamos trabalhando no Convenção Batista, e aí a Fabiana estava na inscrição, e o cara falou: sou o pastor fulano de tal. E ela só escreveu o nome, e ele falou assim: coloca aí pastor fulano de tal. Eu falei: Jesus, Maria, José, que Deus me livre de ser um pastor assim. Eu sou fulano de tal, da advocacia não sei o que lá. Eu sou fulano de tal, a ciclano de tal, que faz não sei o que lá. Eu sou não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Como nós rotulamos, como nós precisamos disso, como nós somos consumidos por uma mensagem contrária ao que o Evangelho diz. Eu gosto muito do episódio quando Pedro nega Jesus. Que interessante, que a galera gosta de, tá vendo? Não façam como Pedro. Pedro negou Jesus, tal, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. Mas é interessante notarmos que Pedro não negou Deus. O que Pedro negou de verdade? Eu tenho umas impressões que são só minhas. Você não precisa concordar, mas eu vou falar.
Depois a gente explica no Talmidim. Jesus está sendo conduzido, e aí os caras falam assim, a turma do mata aí, né? Aquela turma, mata mesmo, a turma do mata aí eu chamo, mata mesmo, tem que matar mesmo. Já existia na época de Jesus. E aí, a turma do mata aí olhou para Pedro devia estar ali numa fogueira com a galera e tal. Você está com esse cara aqui, não é? Você não andava com ele? Pedro falou assim, eu? Imagina, nunca vi mais gordo. Aquele Jesus que estava ali era o baderneiro, o arruaceiro, o revolucionário, o bagunceiro, o sem status. Nós não gostamos de pessoas que não nos favoreçam socialmente. A gente tem dificuldade de andar com quem não vai nos dar status. Isso é muito perigoso, porque vai na contramão do Evangelho de Jesus. Nós queremos ser amigos dos importantes. Estava assistindo o pré-jogo do Brasil na Copa, o repórter do Sport TV, então, muitos brasileiros aqui, que não sei o que lá, não sei o que lá, e o pessoal estava tão empolgado que começou a querer tirar foto até com os familiares dos jogadores. Aí tem um amigo meu lá na Rússia, ele está com a camisa do Brasil, e ele era jogador, morenão, todo sarado, diz que todo mundo quer tirar foto com ele. Eu falei, tá se achando, negão. E aí, todo mundo quer falar que é amigo do Neymar. Todo mundo quer falar que é amigo do Moro. Toda quinta-feira na TV Alfa, então agora eu já estou esperto. Mas todo mundo quer ser amigo de alguém. Mas Jesus andou com gente que não tinha moral socialmente. Quando ele se encontrou com um cara muito importante chamado Nicodemos, foi na calada da noite, por volta das 3 às 4 horas da manhã. A mensagem de simplicidade do Evangelho tira as escamas de toda forma de preconceito e de relacionamento interesseiro da nossa forma de ver, viver e conviver. Pessoas são importantes, e não o que elas são ou o que elas têm. A simplicidade do Evangelho de Jesus, irmãos, é irritantemente confrontadora com a nossa sociedade. E sabe aquele lance que o padrão do mundo não molde a vida de vocês pelo padrão do mundo? É dessas coisas. Não tem nada a ver com tatuagem, piercing, boné para trás. Não se amoldem a um padrão desse mundo, esse mundo de imbecis que se relacionam porque alguém tem alguma coisa. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos motivados a se relacionar por uma coisa muito bonita que Provérbios chama assim, quem acha um amigo, acha o quê? Acha um tesouro. Nós começamos a valorizar amizades. Nós começamos a querer estar junto, a se relacionar simplesmente porque é bom estar perto daquela pessoa. E não porque tem, porque não tem. Porque
torce para o Corinthians porque não torce, porque é palmeirense, porque não é. A pessoa é importante. A simplicidade do Evangelho nos confronta na nossa experiência de fé, encarnacionarmos a mensagem de fé que a gente chama de verdade na nossa vida, na forma como a gente se manifesta ao outro. Para finalizar, recordo-me de uma história de Atanásio, século III, chamada O Rei, que diz assim, que o rei e seu reinado viviam em paz, e esse reino era cheio de liberdade, e as pessoas eram prósperas e felizes. Porém, algumas pessoas entenderam que a liberdade daria a elas a condição de se tornarem superiores às outras. E essas pessoas que tiveram essa impressão, usaram a liberdade para se enriquecer. E começaram a dizer: vocês também todos podem ser ricos, vocês também podem ser livres desse rei aí, porque nesse reino vocês não crescem, nesse reino vocês não progridem. E todo mundo acreditou naquela ideia do mau uso da liberdade, começaram a usar a liberdade para o mal. E no reino que não havia violência, começou a haver violência, porque surgiu a cobiça pelo que é do outro. Começou a haver morte, porque as pessoas começaram a se matar umas às outras, porque se todos tinham direito de ter, como um tem, um não tem, então eu vou matar porque eu tenho que ter também. Começaram a oprimir umas às outras. Uma onda de violência inundou todo o reino. E o rei pensou e disse: e agora? Eu vou tomar de novo o meu reino à força. Eu tenho meu exército, eu tenho minha força, eu vou fazer isso. Porém ele pensou: se eu fizer isso, eles vão voltar, mas por medo de morrerem, vão fazer um mau juízo de mim, vão ter raiva de mim porque tomei a força. Então ele decidiu vestir-se de pano de saco e foi morar no meio da cidade que eles haviam fundado. Lá havia um terreno baldio, e o rei, vestido de pano de saco, começou a consertar móveis quebrados. Ele consertava os móveis que quebravam na cidade, e as pessoas iam trazendo cada vez mais móveis para ele consertar, mas não só porque ele consertava bem, mas porque ele sempre tinha uma palavra reconfortante para aquelas pessoas que estavam sofrendo. Ele sempre tinha uma palavra amiga, ele sempre tinha bons conselhos, e as pessoas não mais só levavam os móveis, mas iam lá para conversar com aquele cara que consertava móveis. E ele começou a formar um grupo, e ele começou a dizer: olha, aquelas pessoas más que disseram para vocês que a liberdade era o problema, elas são más, porque o rei é bom. A melhor coisa para vocês é voltar para as mãos do rei, porque lá é o melhor lugar para vocês estar. E esse movimento começou a crescer na cidade, eles chegaram para o carpinteiro e disseram assim: como que nós vamos voltar? O rei não vai nos querer. O rei não vai nos aceitar porque nós escolhemos os rebeldes, nós escolhemos se voltar contra ele, ele não vai nos aceitar. Foi quando o rei se revelou e disse: eu aceito vocês, eu recebo vocês no meu reino, vocês podem entrar e recomeçar a vida de vocês.
E todo o povo do reino foi voltando aos poucos, recomeçando a vida, recomeçando a caminhada. E aí eu achei por bem acrescentar um negócio muito interessante, que eles não somente entravam, mas eles também saíam para conversar com aqueles que ainda não tinham entendido que poderiam voltar. A mensagem do Evangelho é muito simples. Por que nós complicamos tanto? Se eu entendi que o rei é bom, e eu voltei, nada mais justo do que servir a ele e dizer para as pessoas: vamos lá, pessoal. Nada como se parecer com ele e também ir morar nos terrenos baldios da cidade, para anunciar a mesma mensagem. Simples. Sabe, irmãos, como igreja, todos nós podemos entrar no reino e podemos nos encontrar com ele e dizer assim: eu vou lá. O Senhor me permite sair da sua presença para ir lá? E ele diz assim: é tudo que eu mais quero, vai lá. Vai lá. Fala lá. Faça lá. Nós precisamos de um avivamento do Espírito Santo de Deus, amados. Somente o avivamento do Espírito Santo de Deus vai nos colocar em movimento. Não são os projetos da igreja que vão te colocar em movimento. Não são os planos do pastor. Não é o medo que você tem de estar negando o seu dom. Estou convencido, em oração, que somente o avivamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja é capaz de colocar a igreja em movimento de novo. Por isso, de uns tempos para cá tem sido a minha oração: aviva no Senhor, para que possamos parecer contigo, para que venhamos sair da nossa zona de conforto e ir em direção, como igreja, como membro de um corpo que é vivo. Nessa noite, irmão, coloque seu coração diante de Deus, coloque a sua vida diante do altar do Senhor, perguntando aonde você está e como você está. Faça necessário o encontro com a gente mesmo.